Graça e paz, amados. Amém? Amém? Que maravilha que tivemos aqui ontem, jantar de casais, o primeiro jantar de casais, né? Amados, quem não participou, podemos dizer que perdeu. Foi ou não foi, amados? Irmãos, foi Estela Vera. Foi muito bonito, foi muito maravilhoso. E alguns falam assim: ah, pastor, eu não preciso disso. Então você não existe. Você é do outro planeta. Porque ontem, por mais que nós sempre aplicamos, colocamos em exercício, aprendemos algo novo ontem. Foi muito maravilhoso. A vida, aprenda isso, é um eterno aprendizado. Em quem não assenta para ouvir, também não pode estar de pé para ensinar. E ontem nós aprendemos uma bela lição para a nossa vida, para que a nossa família seja próspera. E o pastor Samuel ontem, né? Ele disse bem claro que o casamento é como uma aeronave, né? E que precisa o piloto ter boas estratégias para operar o equipamento. E é de verdade, irmãos. Se não tiver uma boa pilotagem, o casamento afunda. Amém? Então, que os irmãos possam, na segunda oportunidade que nós tivemos aqui, estar colaborando e participando. Com certeza vale a pena. Abra a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 35, versículo de número 17, versículo 18, e quem dorme diga amém. Graças a Deus. Gênesis capítulo 36, versículo 17, versículo 18. Gênesis 35 eu falei. Eu falei 16, irmãos? Vamos bem. Graças a Deus, tenho humildade. Vamos bem, em nome de Jesus. Amém? Gênesis 35, queridos. Gênesis 35, versículo de número 17, 18. Esse texto, amados, desde semana passada, Deus havia colocado em meu coração para ministrar sobre ele. E é tão maravilhoso, porque no domingo passado foi lindo a manifestação do Senhor aqui. E Deus ministrava dentro daquela palavra sobre libertação, sobre livramentos e sobre milagres. E no decorrer da semana isso aconteceu. Porém, houve outra feita também que o Senhor falou de dificuldades que nós iríamos atravessar. E foi uma semana, irmãos, atípica. Uma semana muito difícil, muito complicada, não só para mim, como para minha esposa, para meus irmãos. Tenho certeza que cada um aqui teve uma corda de tribulação atravessada no decorrer da semana. E não foram fáceis. Então eu gostaria de ler em Gênesis 35, versículos 17 e 18, o que Deus colocou em meu coração e quero compartilhar com os irmãos amados. Amém? O texto diz assim: aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também terá este filho, ou também este filho terás. 18. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Amém, queridos? Amém. Esse texto conta um fato histórico que aconteceu na vida de um homem de Deus chamado Jacó. Jacó era filho de Isaac, Isaac filho de Abraão, o progenitor de toda a promessa. A Bíblia diz que em Jacó, Isaac teve o cumprimento da palavra de Deus, porque Jacó foi o pai das 12 tribos de Israel. Só que Jacó, no início da sua peregrinação, da sua procura pelo bem-estar, por aquilo que Deus havia prometido e conferido a ele passou por diversos pecados, por diversas situações que não foram aprazíveis, nem boas, nem agradáveis. Jacó ficou em terra estranha quase 20 anos. Jacó foi suplantado
várias outras vezes. Porém, Jacó tinha dentro dele uma promessa. E a promessa de Deus era esta: eu vou te levar para a terra estranha, mas aonde eu colocar você, eu estarei contigo. Essa promessa Deus levou cabalmente até o final. Quando então te retorna ao seu lar, Jacó então já pai, Jacó já homem feito, homem experimentado, Jacó foi somente com a roupa do seu corpo, mas agora estava retornando para a sua cidade natal, próspero, abençoado, com família constituída, muito gado, muitos servos. Jacó saiu fugido da sua casa e estava voltando honrado para a sua casa. Talvez nessa noite mesmo aconteça com você. Você pode estar fugindo de uma situação, mas você vai voltar para a sua casa honrado em nome de Jesus esta noite. No decorrer da trajetória de Jacó, ele teve muita tristeza, muita decepção. 14 anos só para casar. Depois de 14 anos de casa para casar, ele trabalhou mais 6 para completar a sua visão pessoal, para conquistar o seu objetivo, que era ter condições financeiras para manter sua família. E aí houve então a promessa de Deus de reestruturação, de reconciliação e todas as coisas mais. E Jacó retornando ao seu lar. Diz que ele tinha duas esposas, Léia e Raquel. Raquel era a esposa do seu coração que ele amava. Porque naquela ocasião, no povo oriental ainda tem, né? Ainda é já a ordem da poligamia, pode casar com várias mulheres. Imagina o problema que não é, né? Eu tenho uma só, mas misericórdia. Ela pensa na minha vida. Agora eu tenho uma e meia, né? Que é a Paula também. E uma bênção. Você imagina duas mulheres? Administrar é complicado. Porque o homem é difícil, né? Nós aprendemos que o homem é complicado mesmo. Mas tudo bem, deixa eu ir de lado também. A gente passa os parágrafos e vamos para frente. Nessa ocasião, Raquel, a esposa que Jacó amava, ele queria fazer de tudo para agradar Raquel, porém Raquel era estéril. Raquel não podia gerar filhos. E ela então, na sua aflição, ela pede para Deus, no livro de Gênesis 32:11, Senhor, dá-me um filho, porque senão eu morro. Porque Léia, sua amiga, sua companheira, né, de casa, gerava filhos para Jacó, porém ela não. E ela tinha grande decepção, porque naquela época a mulher que não gerava filhos era considerada mãe de nada. É mãe de nada. Mulher desprezível. E Jacó não aceitava isso. Falou, não, essa mulher eu amo, Senhor. E Jacó orou tanto a Deus. A Bíblia fala que lembrou-se Deus de Raquel e abriu a madre e nasceu um filho. E ela deu o nome desse filho de José. Aquele que me faz esquecer, aquele que tira o meu vexame, aquele que tira a minha vergonha. E assim, no hebraico, nasceu José e foi uma bênção. Jacó lembrou-se, Jacó ficou muito feliz, porque José era o filho da alegria de Jacó, já velho. José era uma pessoa muito presente, muito caseira, gostava de estar perto do seu pai. Só que passados alguns anos, eles foram se envelhecendo e Raquel teve de novo a virtude, a graça de engravidar novamente. E Jacó olhou e falou, meu Deus, que bênção, né? Bênção um pouco é bobagem. O segundo filho estava a caminho. Só que na trajetória daquela gestação, Raquel passou muito mal. Raquel sentiu muitas dores. Raquel várias vezes estava quase a ponto de abortar a criança, porque estava muito difícil aquela gestação. E dentro daquele tempo, porque não tinha cesárea na época, tinha que esperar o filho nascer de modo natural, o sofrimento era muito grande. Porque hoje nós temos remédios, né, que ajudam a dilatação. Você imagina agora, carregando aquela criança com tanta dor, com tanto incômodo, né? E criança é uma bênção, começa a crescer dentro da mulher assim, né? A mulher muda completamente. Já viram isso? Começa a andar igual a pata,
E quando a gente chegava lá, ela que tinha dormido, chegava lá no barriga dela aí, só para ver a criança pular. E ela estava muito puta, estava tão quietinho, meio pular na pena, né? Amados. Até o dia em que eu levei o primeiro susto. Eu coloquei a mão na barriga dela, a barriga dela fez assim. Natan colocou a mãozona quase para fora do umbigo, assim. Como é lindo, mas ela gritava de dor. Eu gritava de alegria. Ao mesmo tempo que ela trazia para mim, era sofrimento para ela. Mas imagina agora Jacó vendo a sua mulher amada gerando o seu segundo filho com muita dificuldade. Eu quero dizer nessa noite, meu querido, que você pode estar passando pelo mesmo processo. Há uma bênção de Deus sendo gerada e uma bênção que vai mudar a tua vida definitivamente, mas está causando muita dor, está causando muita inquietação, está causando muito sofrimento, mas vai valer a pena. A hora que o milagre acontecer, você vai ver como Deus é fiel em tua vida. E Jacó, presenciando o sofrimento, acompanhou toda a geração como um bom pai. Porque não basta ser pai, tem que participar. Ainda bem que minha esposa não queria comer carvão, eu não ia dar para ela carvão. Mas eu vi mulher comendo tiro de tijolo. Quando nasceu a criança, nasceu quase um prédio, né? Eu tenho certeza que aqui as nossas irmãs que tiveram filhos também tiveram uns desejos esquecidos, irmão. Né? Tiveram. Mentira, irmão. Eu já vi mulher com vontade de comer X, só no meu rosto que era grande. Mas existem sim desejos que são inerentes a mulheres, nós temos que respeitar, né? Ai, que vontade de comer morango, nada que não tem. A verdade de uma manga, quando tudo está fechado. É assim. Diga assim, toda bênção demanda responsabilidade, mas sofrimento. Amados, Jacó assistiu todo o sofrimento de Raquel, porque a mulher que ele amava, estava sendo um filho gerado. Um filho sendo gerado é uma bênção de Deus, é inexplicável. Você consegue explicar quando é que a criança, por isso que eu falo que aborto é pecado mesmo, porque é morte. A criança em 8 semaninhas, né, já é um caroço de feijão, melhor que isso. Mas já tem perna, já tem coração, já tem pulmão, já tem tudo. Como é que eu sei? Eu fui na exposição do corpo humano, hein? Eu sei, eu fui lá. É tremendo. No ato em que dá ovulação, já acontece o milagre. São milhões de espermatozoides, mas somente um tem acesso. Por mais que você faça milhares de orações que possam fazer você suar, sua carne tremer, existe uma oração que entra no coração de Deus, e essa oração explode o céu, e Deus envia milagre para a tua vida. Só que você não sabe que hora essa oração vai fazer tanto efeito. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Naquele instante que ela sofria por essa dor, Jacó acompanhando, diz que ele partiu de Betel. Betel significa morada de Deus, lugar onde Jacó teve a linda experiência que marcou a vida dele com o Senhor. E vidas que são marcadas, irmãos, não tem jeito. Uma vez que a vida é marcada pela experiência com Deus, você nunca larga Deus. Porque é impossível, amados, ter uma experiência com o Eterno e não se livrar dela. Em Betel, Jacó edificou o altar. Em Betel, Jacó adorou a Deus, levantou o altar e estava voltando de Betel para Efrata. Efrata significava a terra de Belém de Judá antiga. O nome Efrata era Belém de Judá, o antigo nome de Belém. E ele está em direção de Betel, em direção a Belém, e no meio daquela trajetória, as dores de parto intensificam. As dores começam a ficar mais frequentes. Os irmãos já notaram, os irmãos notaram, não é? Que a mulher tem filha, meus queridos. Né? Sim ou não?
Aí tem uma lei que fala assim: olha, trata os outros, viu? Não importa, se ele quer andar de rosinha, é problema dele. Mas você tem que respeitar. Hã? Tem lei, não fala isso não, toma cuidado. Mas soube que o homem não soube, mulher jacaré, pode pegar boa. A Bíblia não diz outra coisa. Já fizeram lei para tudo. Quer até lei para o inferno, mas eu não quero essa lei na minha vida. Eu quero para o céu. Amém? Eu não falo mal, mas eu não falo bem. Está errado, está errado. Jacó viu, no meio daquela trajetória de Betel para Belém, sua esposa ter dores de parto mais frequentes. E é muito natural quando a criança está para nascer, as dores, chamadas dores de contrações, diminuir o intervalo. Fica terrível, né? De meia hora, 10 minutos, é um ar. E para o pai é uma alegria. Está chegando. E a mãe triste, então, porque o negócio é terrível, a dor é terrível, mas isso quer dizer a dor do mundo, é a dor de dente, é a dor de parto, né? Eu prefiro ter dor de dente. Por isso que eu tenho dentadura, a dor é terrível. E Jacó assistindo tudo aquilo, de repente, no meio do caminho, acontece uma tragédia. Jacó, esperando, como a sua esposa, mais um rebento da mulher que ele amava. Eu creio que ele depositou todos os sonhos naquele momento. Falou: mulher, você era a melhor linda do mundo. Ela era dela, ele gostava dela e amava ela. Só que houve uma tragédia. Saúde, irmãos. Houve uma tragédia. E no meio daquela trajetória, Raquel dando a luz. E ela começa a gritar: olha, esse filho vai nascer. Eu sei que ele vai nascer, porque estou sentindo as dores. Mas só coloca o nome dele de Benoni. Porque era muito comum, dependendo da circunstância, da situação, o pai ou a mãe, mas o pai determinar o nome do filho dependendo do seu estado de espírito. Ela tinha vivido isso há muito tempo, muito sofrimento, e ela disse: o nome dele vai ser Benoni. Significa filho de dor, filho de tristeza, filho de sofrimento, filho de angústia, filho de solidão, filho de tudo aquilo que é ruim. E a parteira ainda disse para ela: não, calma, Raquel, você vai ter mais um filho. E Jacó só assistindo. De repente Jacó assiste o último respiro da sua mulher, e ela falece. O filho nasce. Uma tristeza mesclada com alegria. Parece que é a lei da retribuição. Uma vida sendo levada e outra vida sendo deixada. Você poderia compreender isso? Você pode compreender os propósitos de Deus, o que Deus pensou quando isso estava acontecendo. Será que Deus não considerou o sentimento que estava no coração de Jacó? Mas olha, eu vou deixar o filho, mas vou levar a mulher. Mas como Deus teria pensado? Eu não sei. Os pensamentos de Deus, os pensamentos de Deus são mais elevados que os meus e os teus. Eu só tenho que aceitar o que Ele determina. Não cabe a mim nem a você questionar o porquê das coisas, mas aceitar, porque independente de você querer ou não, é a vontade soberana dele que vai prevalecer na minha e na tua vida. Aquela ocasião em que Jacó assistia a sua mulher falecer, ele viu o grito do seu filho, o grito de vida. Eita Deus! E a criança, quando sai da mãe, envolto naquela bolsa, né? Do líquido amniótico. Como é que é o nome? Da placenta, né? Meu Deus, não sei se mistério é isso. Amém? A criança tem que engasgar, sobra sempre um pouquinho aqui dentro da boca, né? Aí vai para o especialista, põe a mãozinha lá, puxa, e depois dá uma batidinha para a criança chorar. Só que naquele dia nem precisou disso. Nasceu o menino, chorou, deu sinal de que o milagre havia acontecido.
Mas no meio do milagre houve uma tragédia. O que fazer quando acontece uma tragédia, quando você espera isso? O que você faria numa circunstância como essa? Qual seria a decisão que você tomaria se porventura você tivesse que fazer a opção, este ou aquele? A quem eu permito que viva e a quem eu permito que morra? Se este poder estiver em suas mãos hoje, nos hospitais que estão aí na rede pública ou rede particular, de vidas que estão em fases terminais, qual seria a tua escolha? E a vida é um ciclo. Há pessoas morrendo e há pessoas nascendo. O mundo não para. E continua vivendo, continua girando, continua morrendo e continua nascendo todos os dias. Mas qual é a determinação, qual é o critério que Deus usa para tirar de alguém e dar a alguém? Não cabe a mim julgar e muito menos especular. Nesta ocasião, Deus permitiu que nascesse aquela criança. O rebento. Rebento significa renovo. Aquilo que vai trazer de novo nova respiração. Aleluia! Eu pergunto para você, o que você preferia na vida hoje? Há um fato ruim que aconteceu ou um fato novo que Deus propiciou na tua vida? Há uma tragédia que ocorreu ou há uma novidade que o Senhor te concedeu? Naquela ocasião, ela já havia determinado o nome daquela criança, Benoni, filho de Novo. Só que Jacó olhou, falou: meu Deus do céu, tudo bem que minha esposa foi embora e a vida pertence a Deus, Deus dá a quem quer e tira de quem quer. Não cabe a mim, talvez eu até poderia orar por ressurreição. Senhor, ressuscita ela porque eu amo, ressuscita ela porque o Senhor, ela é minha. E o Senhor fala para meu filho: eu acho que o direito para ela é meu, porque antes de ser tua, ela já foi minha. Aleluia. O direito é de Deus, porque tudo que nós temos procedeu dele. Ele é a fonte geradora de todas as bênçãos. Então, se Deus pediu, está bem pedido. Jacó então disse: e aí, Jacó, como nós vamos batizar esta criança? Jacó disse: Benoni não. Eu não aceito esse nome do meu filho, porque não foi para isso que eu nasci, e não foi esta promessa que Deus deixou sobre a minha vida. Eu não vou aceitar. Então, Jacó, qual nome você vai dar? E no versículo 18 ele fala de boca bem cheia: eu quero que chame Benjamim, o filho da esperança e do encorajamento. Esse será o nome dele. De uma história de um fato trágico e triste, Jacó tirou esperança e encorajamento. Em nome de Jesus, agora, levante suas mãos ao céu e diga assim: pode ter acontecido uma tragédia, mas Deus deixou na minha vida encorajamento e a esperança. Eu vou me levantar e o nome de Deus será glorificado. Depende muito do ponto de vista que nós queremos aplicar naquela circunstância. Jacó poderia aceitar: não, ela disse que é Benoni, então é Benoni, porque tem muito disso de mulher falar e o homem respeitar, né? Só que tem coisa, irmãos, que você não pode aceitar, não. Tem mulher que fala assim: você é um derrotado, você é um feliz, você é um fracassado, você é um pobre, você é um lazarento. O esposo fica assim: sabe que eu sou? Lazarento é o cão. Ô meu capeta, como você é ignorante. Eu digo para você, irmão, você é ignorante, é um inferno. Eu não posso aceitar que façam de mim um produto daquilo que querem. Eu não sou produto de ninguém. Eu sou projeto da mão de Deus. Só Deus tem controle da minha vida. Então não devo aceitar palavras como essas, como nosso pastor pregou ontem, palavras negativas que trazem peso, que trazem cargas, porque uma palavra também traz toda uma carga atrás dela.
Você me chama de burro, meu pai. Não é burro que é você. Um dia eu falei para o Natan assim, você é absurdo. Ele falou assim, você não está se comportando como pastor. Ele não me espera. Nunca mais eu falei isso para ele. Eu sou uma criança para dar uma pronunciação. Cuidado com o que você fala. As tuas palavras podem ser lançadas ao vento, como alguém fala. Palavras lançadas ao vento, coisa nenhuma. O diabo te peneira com aquelas palavras lançando na tua cara de novo. Não dê legalidade ao diabo para usar tuas palavras para contra-argumentar contra você. Quebre hoje todo o efeito da palavra maligna e diga: a bênção de Deus está sobre a minha vida e é isso que eu vou viver. Glória a Deus. Jacó viu sua esposa falecer, mas viu seu filho nascer. Ele não podia fazer nada, irmãos, a não ser aceitar. Tem coisas que Deus faz e você não pode ficar. Por quê? Eu vou entrar numa panela de pressão, entrar em depressão. O que vai adiantar você entrar em depressão? Só vai perder mais tempo e mais dinheiro, que vai ter remédio também. Não vai resolver. Ai, pastor, sabe quem é? Eu vou me chocar. Aí pega a vida do altar e se choca. Chega ao ridículo de começar a criar aquilo que não existe. Começa a ter perspectivas do contrário. Começa a se comportar como derrotados. Como é que você está, irmão? Estou mais ou menos. Estou mais ou menos que mais. Irmãos, o sangue de Jesus tem poder. A promessa de Deus está sobre a tua vida. Acontecendo ou não acontecendo fatos, glorifique a Deus, levante a cabeça e continue caminhando, porque a vida vai continuar existindo com você ou sem você. Então é preciso que seja você. A vida continua. É um ciclo. Se você não quer, ninguém quer. Se você não faz, ninguém faz. Se você não vai, ninguém vai. Já que eu não vou ficar me limitando ao passado. Eu quero vislumbrar o futuro. O meu filho vai chamar filho de esperança, filho de encorajamento. Então que nessa noite Deus possa criar em você esses dois sentimentos: o senso de esperança e o senso de encorajamento. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.